Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, sua professora de costura criativa, Thaís Dias. Vou aguardar o Instagram chamando o pessoal para entrar na nossa live e quem estiver chegando aí, seja muito bem-vindo, é muito bom ter vocês aqui na nossa aula de hoje e já quero pedir para vocês colocar aqui nos comentários se vocês estão vendo uma imagem boa, se vocês estão com um áudio bom, para mim saber se está tudo ok aqui na nossa transmissão. Hoje nós vamos ter mais uma aula super legal e didática aqui para vocês, principalmente para quem está começando aí na costura criativa, voltada para o tema de volta às aulas. Semana passada, quem esteve aqui viu, eu ensinei vocês a fazerem um estojo super legal, uma case, né, que dá para vocês usarem de várias formas. E hoje, novamente, nós vamos fazer uma peça super legal no tema de volta às aulas. Ó, o pessoal tá falando que tá tudo ok. E vocês que estão aqui na aula, quero saber de onde vocês estão falando, de se é a sua primeira vez aqui ou se não, se você já assistiu e acompanhou mais aulas por aqui, vai colocando aí nos comentários pra mim. E clica bastante aqui no coração, manda com um aviãozinho pra outras amigas, outras artesãs virem participar dessa aula, porque muitas pessoas pode ser que não recebam a aula, porque o Instagram agora tá assim, gente. O Instagram, a gente abre a live e ele não manda pra todo mundo. Ó, pessoal falando aí que tá escutando tranquilamente, pessoal de Brasília, Rio Grande do Norte, aqui tá chovendo muito. Semana passada aqui também tava chovendo muito. Mas graças a Deus deu um calorzinho aí, porque a chuva tava demais. Não que não seja boa, né? Mas tava demais. Então, pessoal, sejam bem-vindas, todas as meninas. É muito bom ter vocês aqui. E toda terça-feira eu estou aqui no Instagram trazendo conhecimento para vocês sobre costura criativa, sobre bolsas, principalmente para você que está começando. Eu fiquei de postar para vocês a peça que eu ia fazer, mas eu resolvi, né, eu tava fazendo aqui uns testes e eu resolvi fazer um teste que eu até postei hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver certinho. Olha só, essa aqui é a parte principal do estojo que nós vamos fazer hoje. E eu fiz esse matelaçado todo aqui. E o teste que eu fiz foi costurar ele com agulha dupla. Quem aí viu já o vídeo que eu postei mostrando como fazer essa técnica do matelacer utilizando a costura com a agulha dupla? Eu já tinha essa agulha dupla, gente, há muito tempo aqui e eu resolvi testar costurar o matelacer com agulha dupla. Eu gostei demais do resultado. Eu já fiz esse matelacer aqui, ó, olha que lindo que fica. Ele fica duplo, né? Eu já fiz ele riscando todo ele duplo e costurando linha por linha. Só que com a agulha dupla fica super mais fácil de costurar. Além disso, também fica, ó, fácil de você colocar duas cores. Então aqui eu pude brincar também com as cores, usar duas cores ao mesmo tempo, para ficar super colorido, porque eu já vou fazer esse estojo todo colorido, mas você pode fazer com a mesma cor também, mas é super rápido e prático. Então quem não viu essa dica, depois vai lá, clica aqui depois no Reels do Instagram para você ver, porque ficou muito legal. Então, gente, nós vamos fazer o estojo. Vou mostrar aqui para vocês quais são os materiais que eu vou utilizar e as medidas. Esse aqui, ó, já é o tecido principal que eu tô usando, esse tecido lindo de gatinho, é uma estampa digital. Aqui eu já apliquei a minha etiqueta também e ele já tá, ó, estruturado numa manta. Olha só o avesso, gente. Como que ficou. E ficou engraçado que ele fica, ó, duplo. Aqui, ele não fica reto, né? Ele fica duplo, não. Duplo ele já é. Ele fica zigue-zague, parece um zigue-zague na parte de trás. Fica bem legal. E aí, então, essa medida que eu tô usando aqui é um quadrado de 31 no comprimento por 31 na altura. E esse é um tecido que, olha, ele não tem direção. Sempre que a gente for fazer peças, igual a gente vai fazer aqui hoje, que é box, é importante a gente se atentar se o tecido tem direção, porque na hora do fechamento da peça pode acontecer de você cortar, um lado ficar de cabeça para cima e o outro ficar de cabeça para baixo. O meu eu já optei por fazer um aqui sem direção, justamente para não ter dor de cabeça. Então nós vamos usar um quadrado de 31 por 31, uma vez no tecido e uma vez na manta, tá?
Na máquina doméstica dá para costurar com agulha dupla? Eu usei na máquina doméstica, eu fiz esse matelassé lá. Na máquina industrial reta não tem como usar agulha dupla. A agulha dupla, gente, ela quando vocês forem ver ela, eu não tô com a minha aqui não, porque ela tá lá na minha máquina doméstica. A agulha dupla, a gente tem que usar ela em máquinas que tenha também ponto zigue-zague. Depois observem na máquina doméstica de vocês. Eu creio que a maioria das máquinas vão ter o ponto zigue-zague, só aquelas pretinhas mais antigas que não tinham. Vou trazer pra cá porque o pessoal falou que tá escuro. Ó. Ui! Gente, são muitas coisas que estão acontecendo aqui no ateliê. O ambiente que eu uso pra fazer as lives eu não tô conseguindo utilizar. Então, eu tô tendo que costurar aqui, nessa sala que fica a minha máquina industrial, e tô tendo que fazer as minhas lives na máquina industrial. Mas eu poderia fazer toda essa peça lá na máquina doméstica, inclusive eu fiz o matelassé com agulha dupla na máquina doméstica. Mas voltando à explicação, a agulha dupla dá pra usar sim na máquina doméstica e foi nela que eu utilizei pra fazer. Tem que ser máquinas que tenham o ponto zigue-zague. Se você utilizar aquelas máquinas mais antigas que só faz ponto reto também, elas não vão ter o espaçamento para entrar a agulha. A agulha ela precisa da largura maior ali onde passa para fazer a costura. Na máquina industrial, no caso da minha, que é também a máquina de costura somente reta, ela também não dá para usar essa agulha. Então eu fiz uma doméstica e se você usa as agulhas comuns, por exemplo, a minha máquina, eu uso vários tipos de agulha da marca Singer e também já usei da marca Lanmax. Então essas duas marcas independentes são tipos de agulha comum que a gente troca e coloca lá na nossa máquina. Então se você já usou essas marcas ou outras de agulha, você também pode comprar a agulha dupla, porque o encaixe vai dar certinho. Boa noite, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. Então dá para utilizar. E aí, sobre o ambiente, né? O pessoal que tá entrando aí não vai entender nada. Eu estou de mudança aqui pro meu ateliê, gente. Meu ateliê é uma casa que eu só usava 2 ambientes para dar aula, só que eu tinha um restante inteiro da casa para mim utilizar. E esse mês eu tô de mudança para cá. Eu vou vir morar aqui. E o que que acontece? Um dos ambientes onde eu tava fazendo as minhas gravações de live de aula é uma sala. E aí eu vou ocupar lá como casa. Então eu tô sem lugar para gravar. E aqui a iluminação é uma sala muito grande e só tem um ponto de iluminação, por isso que tá ficando escuro. Aí eu vou ter que trocar a iluminação aqui para mim poder vir fazer as lives. Então é uma escurecida, né? Mas a gente tem que fazer nas melhores condições que a gente tem. Então, por enquanto, vou continuar fazendo aqui até ajustar tudo, porque na outra sala a iluminação era bem melhor mesmo. Lá tinha mais luzes. Então ficava muito bom. Mas o importante é que vocês consigam aprender, fazer aqui. E vamos lá, né? Começar então. Passei já as medidas aqui dessa parte que eu tô utilizando. Nós vamos utilizar aqui também, ó, uma faixinha. Também tá estruturada na manta. Uma faixinha de 4 centímetros por 31 no tecido externo também. E aí... Aqui, ó, pro forro, eu cortei 4 tiras de 31 por 11 na altura. Olha só. 4 pedacinhos. Que bom que a iluminação melhorou. Mas a gente vai fazendo aqui tranquilo. E, gente, eu só bater um papo aqui com vocês, né? E pro zíper, eu tô usando 2 zíperes de mais ou menos uns 35 centímetros. E aqui, 2 cursores. Olha que legal, gente. Eu vou fazer um composê super coloridinho. Tudo rosa e azul. 2 cursores da mesma numeração aqui. E aí, gente, falando sobre a mudança, na minha cabeça, eu não sei se vocês já mudaram. É a segunda vez que eu mudo, mas a primeira vez que eu mudei, eu tinha 16 anos. Então, assim, eu não me lembrava que era tanta coisa que a gente tinha que organizar. E aí eu me mudei, entre aspas, que eu não acabei de mudar tudo. Mas na minha cabeça eu achei que em uma semana eu consegui resolver tudo. Isso foi lá em 26 de dezembro. E a gente já tá aí, hoje já é dia 17 de janeiro. E até hoje eu não consegui resolver tudo. Então, aos poucos a gente vai arrumando tudo. E espero que logo passe toda a bagunça que tá aqui. Mas vamos começar então. Sem mais
fofoca da vida da professora. Olha, gente, dá pra fazer tudo que eu vou ensinar aqui pra vocês na máquina doméstica. Eu amo costurar na máquina doméstica com vocês, principalmente que são iniciantes, porque vocês têm a máquina doméstica pra vocês verem que é possível. A gente vai começar aplicando o zíper. Vou até puxar aqui um pouquinho. Eu vou desativar os comentários. Oi, meninas que estão chegando aí, ó. Eu vou desativar os comentários para que vocês possam ver. E aqui do lado, ó, tem um balãozinho com interrogação. Qualquer dúvida que vocês tenham ou algum comentário que vocês queiram fazer enquanto está desativado, manda no balãozinho que eu vou respondendo, tá? Vou pegar então aqui, ó, um dos meus zíperes. Olha só, o zíper, gente, ele tem o lado direito, que é o lado do dente, e aqui tem o lado avesso. Então, eu sempre vou costurar o lado do dente de frente com a estampa. Como aqui é um quadrado, eu posso costurar de qualquer um dos lados e não tem direção. Se o seu tiver direção, você vai colocar no sentido, né, aqui, que fica para cima. Além disso, eu já apliquei a minha etiqueta. Aqui, o que eu fiz? Eu marquei descendo 9 centímetros e aqui eu entrei 5 centímetros, ó. E aí, eu apliquei a minha etiquetinha, tá? Espero que dê certo, que eu fiz mais ou menos um cálculo e parecia que ia dar certo. Ó, eu peguei então o zíper e vou colocar ele aqui assim, um zíper aqui, e o outro eu vou colocar na outra ponta. Olha só, um em cima e outro embaixo. E eu vou costurar os dois zíperes assim, ó, com a frente pra cá. Quem chegou aí, gente, vai colocando bastante o dedo no coraçãozinho para o Instagram mostrar a nossa aula. Então eu vou costurar aqui com o pé de zíper, arrematando no início e no fim. Na máquina doméstica, eu sempre troco meu pezinho pro pezinho de zíper, tá? Ó, então vamos costurar. Eu tô com a linha rosa em cima, gente, porque eu fiz o meu matelacê no rosa pink e no azul Tiffany. E aí, eu tô com o rosa em cima, porque eu vou usar pra pespontar e fazer os detalhes no rosa. E na bobina, eu tô usando o azul Tiffany, porque o meu forro vai ser no Tiffany. Inclusive, se vocês têm dificuldade de achar esses materiais que eu tô usando aqui na live, zíper colorido, cursores coloridos, eu estou iniciando agora uma loja online para disponibilizar esses materiais. Eu já tenho aqui no meu ateliê para as minhas alunas, mas eu tô iniciando essa loja para as outras alunas que me acompanham aqui, para também elas conseguirem acessar esses materiais para poder fazer projetos lindos. Então, se vocês quiserem e precisarem, depois vocês podem me falar, tá? Costurei aqui, olha só como é que ficou. Eu vou pegar 2 forrinhos, ó, eu vou pegar 2 forrinhos e vou aplicar um forro em cada lado, vou mostrar pra vocês. O forro, ele tem também um lado estampado e o lado avesso. Então, eu vou posicionar a estampa de frente com a estampa do gato e de frente pro avesso do meu zíper. Então, eu ponho, posiciono aqui. É super importante, gente, quando a gente vai costurar, a gente prender com um alfinete, a gente prender com um clips. Eu fui direto aqui porque, né, a pessoa, ela já é agitada e vai colocando. Mas eu vou prender aqui e quando eu vou costurar o forro, o que eu faço? Eu não costuro ele pelo lado do forro, né? Eu aplico o forro costurando pelo lado da manta. Você, por acaso, às vezes está costurando aí e sente que o seu forro, ele dá uma esticada? Você cortou certinho na medida, você costurou, ele ficou maior. Começa, né, a multiplicar tecido. Você tá costurando, o negócio era 20, você cortou com 20, na hora que você costura tá lá 22, cresceu 2 centímetros. Por quê, gente? O tecido, ele tem o lado da trama e do fio. Do lado da trama, dependendo de como você corta, no lado da trama, ele tem muita elasticidade. Então, só de costurar, o pezinho vai empurrando o tecido e ele vai realmente esticando. Então, para não acontecer isso, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar certinho aqui, ó, bem rente o meu forro, mas eu vou alfinetar ou prender com clips, né? Aqui do lado da minha manta.
E aí, gente, o tecido tricoline, né? Eu tô usando tecido tricoline na parte externa, eu tô usando tecido tricoline no forro. O tecido tricoline, ele tem uma certa elasticidade, então é natural que ele estique. Vou soltar aqui porque ficou um pouquinho desalinhado. Tem que ficar certinho, né? Porque a gente não quer a peça torta. Esse estojo aqui, eu vou ensinar vocês a fazer no tricoline, mas vocês podem fazer no material que vocês estão acostumados também a trabalhar. Eu amo de paixão o tricoline, gente. Vocês já ouviram que existem as loucas do tecido? Às vezes eu sou a louca do tecido, que eu amo um tricoline. Então eu vou costurar aqui e depois eu vou repetir a mesma coisa lá do outro lado. Eu gosto muito de fazer as minhas lives lá na outra sala, porque é mais no fundo. Não sei se vocês estão escutando o cachorro latir. Aqui de frente pra essa sala, tem um portão da vizinha e o cachorro dela fica bem aqui de frente. E fora, né, que passa pessoas aqui, porque esse ambiente que eu tô fica bem com a janela pra rua. Então fica muito barulho aqui. Mas com o tempo eu vou ajeitando tudo. Costurei aqui. Ó, agora eu vou repetir a mesma coisa desse lado. Quem sabe eu não consigo me adaptar lá na outra sala também. Vou arrumando aqui. Ó, vamos prender desse lado. Vamos prender desse lado e costurar. Repetir a mesma coisa, eu coloquei frente com frente no segundo zíper que eu tenho aqui. Frente com frente. Alfinetei pelo lado da manta e vou costurar com o pezinho de zíper. Ó, ficou assim. Aplicadíssimo o forro. Vou desativar aqui os comentários. Deixa eu ver aqui, ativar os comentários. Ó, vou ativar aqui os comentários para que vocês possam mandar aí perguntas. E aí, a minha máquina. Aqui, gente, eu tô usando a minha máquina industrial, que é a máquina da Jack. Que é essa aqui, ó. Mas eu sempre costuro na minha doméstica. A marca, gente, das máquinas, isso é uma coisa que às vezes a gente não precisa se apegar. Porque a gente aprendendo a manusear a máquina que a gente tem com técnicas, igual eu estou mostrando aqui pra vocês como eu faço, mas ao mesmo tempo que eu tô ensinando vocês o tutorial de uma bolsa, de uma peça, eu também tô ensinando aqui pra vocês técnicas que vocês podem executar em qualquer máquina. E aí eu uso sempre nas lives a minha máquina doméstica, mas a marca, gente, não faz diferença, a marca ou o tipo. O interessante é você realmente treinar, aplicar, independente da máquina que você estiver usando, porque eu tenho certeza que vocês conseguem, porque eu vejo isso nas alunas. Tenho alunas que têm todos os tipos de máquina, das mais baratas até as mais caras, eletrônica e as manuais, e todas elas costuram super bem, viu, gente? Sim, essa questão do forro, gente, não costurar pelo lado do forro, porque o forro, não o forro, né? O tecido mesmo, ele tem essa elasticidade. Então, comecem a fazer isso, que eu sei que vocês vão passar muito menos sufoco e raiva, porque eu sei que a gente passa raiva, né? O tecido multiplica na hora de costurar, mas na hora que a gente tá precisando de um pedacinho de tecido pra fazer um restinho de uma peça, aí a gente fala assim, de multiplicar também, né? Ó, agora eu vou pegar a faixa de 4x31, que ela vai ser a nossa divisória entre os dois zippers, porque essa peça tem dois zippers. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou jogar os meus forrinhos para trás, vou esticar eles bem e vou prender com alfinete ou clipes, vou esticar bem mesmo. E é super importante que vocês façam isso aqui, porque quando a gente for costurar a faixa no zíper, ou depois o restante dos forros, quando a gente não tá com o tecido esticado e preso aqui, o que que acontece? Pode já ter acontecido com você também. Você tá toda linda lá, costurando, e de repente o seu forro, que já estava aplicado, subiu e ficou costurado aqui em cima. Isso é batata, gente.
Se você não prende, o forro sobe. Pode acontecer não, né? Na maioria das vezes acontece. Inclusive em live aqui, teve um dia que eu não alfinetei, eu tive que desmanchar. Porque a gente não consegue ver o que tá embaixo, né? Ó, estiquei aqui. Agora, eu vou então pegar a minha faixinha e aí vocês vão ver que a gente tem o outro lado do zíper aqui. A outra bandinha dele. E aí, então, a gente vai pegar a faixa de 13 e vamos posicionar, ó, o tecido de frente com o dente do zíper. Eu vou posicionar ele aqui pra gente poder costurar nessa outra bandinha aqui, ó, do meu zíper. E eu vou alinhar super bem aqui, ó, com as laterais do tecido. Então, eu vou vir aqui, vou costurar. Vou costurar pelo lado do zíper mesmo. Ó, pode ser pelo lado da manta do zíper. Eu prefiro costurar pelo lado da manta, também pro zíper não, né, não dar uma esticada. Mas a gente pode costurar pelo lado do zíper e dar uma tensionadinha nele aqui. Pra que você não fique com aquele zíper cheio de ondinhas. Vou dar uma esticadinha aqui. Muitas das alunas reclamam que o zíper delas ficam dando essa onda. Essa ondinha dá porque o zíper, principalmente os meus aqui, ficam muito enrolados. Eles ficam na caixa preso enrolado. Então eles já ficam mais... Muitas vezes os meus zíperes já ficam meio onduladinhos, por estar sempre enrolados. Além disso, o zíper, ele tem, né, na parte do nylon também uma certa elasticidade. Então, a gente dá uma tensionadinha ali pra ele não ficar dando essas ondinhas. Então, ó, apliquei aqui a faixinha desse lado. Eu vou pegar um terceiro forro. Então, como eu tô com a minha faixa desse lado, aqui nas costas do zíper, eu também quero colocar um forro, pra gente fazer um primeiro compartimento desse primeiro zíper. Então aqui vocês vão conseguir já observar, gente, a montagem da peça. Uma coisa que eu acho, assim, imprescindível pra gente que tá começando na costura. Não sei se vocês sentem isso, mas muitas vezes, quando eu tava começando a fazer as peças de costura criativa, muitas vezes eu me sentia perdida depois de repetir o projeto. Eu precisava fazer muitas vezes, assistir na aula, muitas vezes porque eu não compreendia como que fechava no final aquela peça. Pra mim não fazia sentido. Vocês também são assim? Então, o que eu gosto de mostrar? Eu gosto de mostrar quando eu tô dando aula, exatamente como fazer, para que vocês consigam realmente depois lembrar. Não, aqui eu monto assim, porque a bolsa é um quebra-cabeça. Então, ó, nas costas aqui do zíper, eu quero colocar um outro forro. Então, eu vou colocar estampa com estampa, desse lado que tá a faixinha, e quero alinhar ele certinho aqui, ó. Então, eu vou alinhar, vou prender e vou de novo na máquina costurar, prendendo aqui com os meus alfinetinhos. Boa noite para as meninas que estão chegando aí. Quem tá na produção também de peças volta às aulas, eu recebi mensagem das meninas que elas estão fazendo muitos estojos. Teve algumas meninas que são aqui da minha cidade, mas não são minhas alunas, mas me acompanham aqui no Instagram. Vieram aqui pegar material para fazer estojo. Então, o pessoal já tá aí bem no clima da volta às aulas. E alfinetei, vou novamente costurar no mesmo lugar que eu costurei, só que agora prendendo o forro, tá? Não esquece de tirar o alfinete. E, olha, tá prontinho essa parte aqui. Olha só. Agora, então, o que nós vamos fazer? Ó, a Lena tá na produção dos estojos lá no ateliê dela. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Essa outra ponta aqui, da minha faixinha que vai unir esses dois zíperes, ela tem que vir pra cá, tá vendo, ó? Eu posso deitar um sobre o outro assim, ou eu posso destacar. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o jeito que eu costuro, gente. Eu trago essa ponta
pra cá e junto tudo e costuro. Se você gosta de destacar o zíper, é só destacar e pôr ele aqui, tá? Então eu vou colocar frente com frente aqui, vou alinhar na parte superior, ó, tá alinhadinho aqui e vou costurar na outra ponta. Essa é a forma que eu gosto de fazer, tá? Então vocês podem fazer da forma que vocês já aprenderam ou, né, vocês estão aprendendo a primeira vez aqui. Eu falo já aprenderam porque tem muita gente que gosta de fazer a costura destacando o zíper. Ó. Então, vou passar a costura aqui e prender. Eu vou posicionando aqui e dando uma esticadinha no meu zíper aqui embaixo. Aplicadinho. Eu vou abrir aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Eu acabei de costurar aqui, olha só. Eu vou abrir, tá? Então, esse é o zíper que eu acabei de aplicar. Eu destaquei ele aqui. Eu não destaco, mas eu tô destacando pra vocês observarem. Destaquei e eu preciso pôr um forrinho aqui também, tá? Então, eu vou pegar o tecido de forro e vou colocar em cima desse zíper que eu acabei de aplicar, colocando a estampa do forro com a estampa do gatinho. Eu costuraria por aqui, né, me guiando por esse. Mas, para que vocês consigam ver certinho, eu vou fazer assim, ó. Então, posiciono esse aqui em cima, vou alfinetar e costurar por aqui. Núbia, depois você faz esse estojo aí. Sei que vai sair lindo porque as suas coisas são maravilhosas. Ó, eu vou alfinetando aqui pra gente colocar. Depois a gente ia destacar mesmo o zíper pra gente poder fazer os pespontos. Mas eu geralmente coloco todos os forros e aí depois que eu destaco. Ó. Feito aqui, então, a aplicação do viés. Gente, eu fiz tanto viés esses dias que eu tô com viés na cabeça. Feito, então, aqui a aplicação dos nossos alfinetinhos. É só costurar. Pessoal, comentem aí pra mim que eu quero saber. Vocês preferem quando eu faço as aulas na máquina doméstica aqui com vocês, nos tutoriais do YouTube, nas lives, ou tanto faz ser na máquina doméstica ou na máquina industrial? Coloca aí pra mim saber, porque dependendo, né, eu já posso continuar fazendo nessa máquina, porque ela já fica nessa sala aqui. E apliquei o meu forro, aplicadíssimo, tá? Todos os forros estão aplicados. Agora que eles foram aplicados, nós vamos partir para a etapa do pesponto. O pesponto, ele vai ser uma costura super importante que eu vou colocar aqui para mim prender. Ó, eu vou prender esse forro junto a tudo que tá aqui. Tem a parte externa, tem o zíper e tem o forro. E aí, quando a gente tá fazendo o pesponto nessa parte aqui, a gente fala também que a gente vai rebater a costura. Porque a gente já fez a costura prendendo o zíper e o forro e a parte externa. E agora, então, eu vou rebater fazendo um pesponto. O pesponto, a gente sempre trabalha com ele com a largura do pezinho de meio pé. Se você não sabe o que é meio pé, é quando você usa metade do pezinho. Então, quando tem um pé de máquina, a gente seguia pela sapatilha da máquina, né? A gente tem um pé de máquina e depois a gente tem meio pé quando a gente joga metade ali da costura. Aqui na máquina industrial, o pezinho dela já é de fábrica de meio pé. Então, eu vou seguir o pezinho da máquina aqui. Mas se fosse na máquina doméstica, eu ia jogar a minha agulha para o lado, porque lá na minha máquina ela tem a agulha no centro e a agulha para direita. Então eu ia jogar ela para direita e aí ela já ia ficar com meio pé.
E o ponto, aqui eu também tô usando um ponto mais largo. Então aqui pro pesponto eu vou usar o ponto mais largo da máquina, no caso o seu pode ser o 4 ou 5, tá? Eu só costuro na máquina doméstica, então eu não sei se faz diferença com a industrial. Não tem diferença eu ensinar para vocês na doméstica ou na industrial. Tem diferença algumas coisas que seria a margem do pé, como eu acabei de falar. As máquinas industriais, elas têm a margem de meio pé e a margem da máquina, que é meio centímetro, meio centímetro. E a máquina doméstica, elas têm o pezinho com a margem de 0,75 milímetros. Então, dá diferença na hora de costurar em questão de modelagem. Mas a questão de como eu ensino aqui pra vocês não faz diferença nenhuma. Então, vamos supor, se eu estivesse mostrando pra você como fazer esse estojo na máquina industrial e na máquina doméstica. Vai mudar um pouquinho a medida final que vai ficar. Essa aqui vai ficar um pouco maior do que, coisa pequena, do que na máquina doméstica. Só que alguns tipos de bolsa, principalmente quando elas têm o fole, a gente precisa seguir a margem certinha que foi desenvolvido aquele projeto. Então, se eu desenvolvi o projeto para máquina doméstica, quando eu venho para industrial, eu aumento a margem do meu pezinho aqui pela máquina mesmo, eu já me guio costurando com 0,75. Não sei se deu para entender, mas eu faço isso. Ó, então aqui agora eu vou pegar esse lado que eu já puxei com o alfinete, pelo lado de cima eu vou pespontar. Então a gente sempre pesponta com a agulha virada para o tecido externo. Porque, gente, o ponto que sai da agulha, ele é sempre mais bonito que o ponto que vem lá da bobina. Não sei se vocês já repararam quando vocês costuram, que às vezes o ponto da bobina fica meio estranho, mas o ponto de cima sempre tá lindo. Isso quando a gente tá com a linha ajustada, né, os pontos ajustados. Ó, então eu costurei desse lado aqui, lindamente. Agora, olha o tanto de tecido que tá aqui, gente. Olha a muvuca. Eu vou pegar esse que já tá esticadinho aqui e vou puxar esses dois forros pra cá. E vou fazer o meu pescoço. Mas no geral, pra vocês gostam de acompanhar, tanto faz em qualquer máquina. A gente pode também variando, né? Uma hora numa máquina, uma hora na outra. Ó, pespontado aqui e pespontado aqui. Agora é que são elas, né? Tá vendo aqui essa tirinha de nada? Também temos que pespontar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que esse forrinho tá pra cá, eu vou jogar todo o meu zíper pra cá, ó, com o dentinho pra cá. Olha só, o dentinho. E o forro já tá caindo todo pra esse lado. Então eu vou esticar bem, prende com o alfinetinho, estico bem e vou passar um pesponto aqui, ó, bem nessa parte. Vou passar, vou esticar e vou prender com a minha mão mesmo. Mas vocês aí podem prender com alfinete, tá, gente? Pra não ter tecidinho subindo, ó. Pespontei desse lado aqui. Pesponto caiu bem aqui, tá vendo o rosinha? Agora, eu vou puxar esse forrinho daqui, ó, pra cá, todo. E eu vou pespontar esse outro lado de cá. Agora, ó, esse outro lado. Então, eu vou puxar o forro e vou pespontar. Eu puxo primeiro pra ele não voltar, né? Não subir e eu acabar costurando ele. E também eu puxo ele porque se der uma barriguinha ali é ruim que o cursor fica agarrando. Tudo pespontado, gente. Vou tirar esses alfinetes aqui pra gente partir pro fechamento do forro. O que vocês acharam das escolhas das cores que eu tô utilizando aqui? Eu acho que eu tô muito as últimas peças todas que eu fiz eu usei essa cor, né, gente? Eu tô muito
na cor Tiffany agora. Forro Tiffany, viés Tiffany, cursor Tiffany, zíper Tiffany, tudo no Tiffany. Ó, então já estamos aqui com tudo pespontado. O que eu vou fazer? Eu vou passar os meus cursores, tá? Vou então passar os cursores. Aqui a gente tem a direção corretíssima para passar o cursor, gente. Primeiro que eu já coloquei uma etiqueta. Então, como eu coloquei a etiqueta, a gente tem já a frente da bolsa. Então aqui, ó, eu já tenho a frente da minha bolsa, que é aqui. E a gente sempre vai colocar o cursor entrando da direita para a esquerda. Porque as bolsas, comecem a observar, as bolsas elas sempre abrem do cursor da esquerda para a direita. Porque o mundo são dos destros, né? Quem aí é destro, eu sou destra. A gente não sabe o que com canhoto passa na vida, gente. Os canhotos, tudo pro canhoto é o contrário. E as bolsas também, as necessaires, as mochilas, tudo fica contrário para eles. Porque tudo fica posicionado para abrir, né? Pra gente que puxa aqui, ó, pro destro que puxa com a mão direita. Então aqui, como é a frente da minha bolsa, eu vou entrar com o cursor da direita para a esquerda. E aí eu tô usando o cursor pink para combinar com o meu Tiffany. Então eu vou colocar aqui, ó, da direita para a esquerda. E essa é uma regra, gente, que a gente usa em geral para as bolsas, tá? Bolsa, mochila, principalmente quando vai ter um cursor apenas. Agora, se eu fosse colocar dois cursor, aí ele ia abrir para os dois lados. Então a gente não precisaria se preocupar com essa regrinha. Ó, passei um aqui. E agora onde está aberto, eu vou fechar ele todo e eu vou depois passar de novo. Obrigada para quem mandou aí que tá adorando a aula e a explicação. Adoro saber que vocês gostam de acompanhar as aulas aqui. Quando tá toda aberta assim, gente, tem que passar, fechar todo o zíper e depois passar de novo. Oi, Rene, boa noite, seja bem-vinda. Vou passar aqui meu cursor. Quem aí ainda tá sofrendo, gente, passar o cursor? Toda aula eu mostro como passar. Hoje eu não tô mostrando não, né? Hoje eu tô maldosa. Ó, fechei todo. O cursor, gente, que eu tô usando é o cursor, ó, de zíper e cursor número 6. E eu sempre entro com o lado V do cursor no zíper, no dentinho. Minha primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas. Para todo mundo que tá chegando aqui a primeira vez, que seja a primeira de muitas vezes aqui nas lives. Todas as aulas acontecem aqui no Instagram às terças-feiras. Estamos em ambiente diferente, se você tá aqui a primeira vez, mas em breve também no YouTube. Então eu abro aqui, ó, deixa eu ver aqui, abro, destaco e entro com a parte V nos dentinhos. Vamos ver se a gente tá boa para colocar o cursor ao contrário. Tem uma outra forma que eu ensino vocês a pôr, que é cortando um pedacinho. Tem vídeo já ensinando, ó, entrou. Entrou. E se atentem para os dois ficarem pro mesmo lado, tá vendo, gente? Prontinho essa etapa, a gente vai desvirar agora pro lado de dentro. Vou mostrar um pra vocês que eu fiz, desse estojo. Um dos primeiros estojos desse que eu fiz lá em 2019, quando eu tava começando a dar aulas. Ele tá aqui e eu coloquei um detalhezinho nele que eu não vou colocar nesse, simplesmente porque eu esqueci de cortar. Na hora que eu peguei o estojo aqui que eu vi, que eu esqueci de cortar. Deixa eu pegar aqui. Ih, caiu no chão. Esse detalhezinho aqui, ó. Esse aqui é um puxadorzinho. Todo estojo geralmente tem esse puxador. Que é simplesmente, ó, pra facilitar mesmo segurar e puxar. Esse aqui, gente, eu usei o forro em bagum. O bagum é uma excelente opção pra gente fazer forro pra ficar impermeável. Porque a gente que, né? Eu principalmente que tenho filho, eu sei. O estojo do meu menino às vezes fica todo manchado de cola, canetinha, caneta. Agora ele tá na fase da caneta, né? Ele já tá entrando na adolescência, então ele não usa mais muito essas coisas, lápis de cor, ele usa mais caneta.
mas sempre estoura aqui. Então, esse aqui é o melhor forro que a gente pode ter para estojo. Eu não tô usando aqui porque eu quis, né, deixar bem bonitinho, mas tem também várias cores de bagum e é um material super legal pra gente deixar o forro impermeável. Então, esse puxadorzinho, eu sempre faço ele de 6x8, eu não fiz. Mas a hora de aplicar ele seria agora. Eu aplicaria ele bem aqui no meio, entre os dois zíperes, um de cada lado, tá? Mas depois eu posso mostrar pra vocês como aplicar em outras peças que seja com box, né? Que é a mesma coisa. Que bom que o pessoal tá gostando da aula e da explicação. Então vamos lá continuar aqui. Eu vou agora fechar os forros. Olha só como é que estão todos os forros aqui, tá vendo? Então eu vou pegar um parzinho de cada, porque aqui é um compartimento, aqui é outro compartimento. Então eu tenho, ó, um parzinho. O que a gente vai fazer? Um forro, eu vou fechar todo ele. Eu vou costurar a lateral, o fundo e a outra lateral. Já o segundo forro, a gente vai deixar a abertura para desvirar. Então, eu vou fechar a lateral, vou começar a fechar o fundo, arrematar e deixar mais ou menos um palmo de mão aberto. Aí, aqui eu dou esse espaço pro meu buraco e começo de novo. Arremato, venho e fecho aqui, tá bom? E é assim que a gente vai fechar o nosso forro. Detalhe. Principalmente quem tá na máquina doméstica. Gente, na hora que a gente for fechar aqui, ó, não puxa muito o zíper, tá? Por que você não vai puxar muito o zíper? Porque senão ele vai ficar assim aqui. Eu quero que o meu zíper fique normal e aberto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o meu forro de forma que eu não puxe o meu zíper. Vai dar um buraquinho aqui, ó. Vai dar um buraquinho, mas esse buraco a gente vai fechar ele lá na frente, tá? Então, eu vou prender aqui o meu forro. Ó. Com alfinetinho. Essa costura que a gente vai fazer para fechar é uma costura que vocês vão usar também um pé de máquina, tá? Se você aí já está acostumado a acompanhar a live, eu sempre vou trocando os pezinhos na minha máquina doméstica. Então, eu só uso o pé de zíper para aplicar o zíper. Nessas etapas aqui, eu já estaria com o pezinho de costura reta. Então, ó, vou alfinetando aqui. E vou alfinetar o outro aqui também. Então, ó, vou começar pela lateral. Um forrinho meu aqui tá maiorzinho. Vou tirar esse excesso que tá aqui. Eu acho que na hora que eu fui cortar meu forro... Acho não, né? Tenho quase certeza. Na hora que eu fui cortar o forro, não tava prestando muita atenção, não, que eu tava fazendo outras coisas. Por isso que eu gosto Ó, vou começar aqui. Por isso que eu gosto de tirar um horário pra cortar tudo, pra preparar as aulas, mas hoje foi corrido. Ó, eu vou começar por aqui, vou posicionar o pezinho. E arremato e vamos fazer toda a voltinha. Aqui eu vou costurar ele todo. Dou uma puxadinha aqui, ó, até coloco meu dedo. E vou até onde der, porque eu não quero amassar meu zíper, como eu mostrei pra vocês aí. Ó, eu fui até onde deu.
e o zíper ficou retinho. Se eu fosse mais um pouquinho, ó, ele ia entrar. Coisa de 2, 3 pontinhos já ia entrar. Então, aqui no outro lado, a mesma coisa. Quem quiser, pode fazer assim também, ó. Vou mostrar pra vocês. Faz primeiro reto, ó, arremata, para, arremata. Vou deixar um palmo aqui, ó. Então, vou começar daqui. Arremata, vem até o final e arremata. E pega a lateral aqui de cima pra costurar. Ah, agora eu sei porque que tá maior. Eu não tirei a auréola, Jesus. Vamos ver essa auréola aqui, esqueci de tirar. Ó, aí eu costuro aqui o ladinho, ó. Depois eu venho pelos ladinhos. E aí também fica às vezes mais fácil pra vocês costurarem primeiro a parte de cima e depois as laterais. Que aí, ó, você já vem com o pezinho até onde ele dá, com a pontinha dele. Ele vai ficar super tranquilo pra arrematar. Porque a bundinha do pé, na hora que a gente começa assim, de frente, ela não fica muito bem, não. A auréola aqui desse tecido, ela é o tecido só furadinho. Eu devo ter marcado desconsiderando a auréola e ela ficou com a auréola. Mas tá bom. Ó, e vamos arrematando aqui. Acontece, gente. Às vezes a gente esquece da auréola, né? Triste quando a auréola Triste quando a auréola do tecido tá toda escrita e a gente não vê. Aí na hora que você vê, cortou o tecido, esqueceu a auréola ali. Ó, 2 forrinhos costurados, sendo que um tem uma abertura. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fechar o corpo da nossa peça do lado externo. E aí, é importante a gente fazer o quê? A gente vai marcar o meio. Isso aqui é uma coisa que a gente a gente sempre tá fazendo, marcar os meios. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar os meus 2 zíperzinhos, ó, e vou colocar um de frente com o outro. Um de frente com o outro. E vou esticar o fundo aqui e marcar. Eu vou dar um piquezinho com a tesoura, mas o pique tem que ser pequenininho, hein, gente? Ou vocês podem marcar com uma caneta. Ó, a gente pode colocar um zíper de frente com o outro, puxar e também pode marcar, ó, com uma caneta. Deixa eu marcar aqui com essa. Ó, a gente pode marcar o meio com uma caneta. E aí, eu vou trazer o meio aqui no meio entre os 2 zíperes. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E se você for colocar o puxadorzinho, ele já tem que estar aplicado aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui e vou prender. E essa parte, gente, é super importante vocês fazerem para depois encontrar certinho aqui, ó, o fundo. Então, ó, posicionamos aqui e prendi. E agora, lembra do buraco que eu falei com vocês? Que é esse buraquinho que fica aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu forrinho, deitar ele pra cá e puxo esse aqui também e deito ele pra cá e vou prender. Então, prendo um forro, prendo um segundo forro. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura com um pé de máquina aqui, fechando essa parte e já fechando esse forro, pegando esses buracos todos que estão aqui, ó. Vamos lá. Eu vou costurar com um pé de máquina mesmo, seguindo a margem de um pé, como se fosse máquina doméstica aqui na minha industrial. Prontinho. Aqui eu até costurei um pouquinho a mais para seguir a margem do outro. Vou refilar o excesso aqui, para ficar tudo do mesmo tamanho. Ó, então a costura vai ficar dessa forma aqui.
Essa margem que eu fiz não é a margem de um pezinho de meio centímetro aqui da industrial. Segui como se fosse a margem lá do pezinho da doméstica, tá, gente? Então, eita, esse celular hoje tá que tá. Ó, fiz isso, agora eu vou repetir isso do outro lado. Então, eu vou trazer o meu piquezinho. Olha como é que eu estiquei meu tecido, gente. Vou trazer meu piquezinho aqui pro meio. Tirar os alfinetes aqui que estão prendendo meu tecidinho. Trazer aqui no meio e vamos prender com alfinetinhos também da mesma forma e costurar. E puxa o forrinho aqui pra trás também e prende. E agora é só passar a costura com um pezinho. Tira os alfinetes, né? Senão não corta. E ó, costurado também esse jeito. O pessoal tá falando que tá sem som, ainda tá sem som? Coloca aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Que se for aqui na minha transmissão, pode ser a internet. Se não, pode ser o celular do pessoal. Me falem aí. Mas então, ó, costurei desses dois lados. E já tá quase pronta, então, aqui a nossa peça. Vou aguardar vocês me falarem aí pra ver se o som tá chegando ou não, tá? Enquanto isso, eu vou pegar minha reguinha aqui. Vamos pegar essa reguinha aqui, que é a reguinha pra gente fazer a nossa caixinha de leite pra dar a profundidade, ó, criar a altura e profundidade, o corpinho aqui da nossa bolsa. Vou aguardar vocês me falarem como é que tá o áudio. A voz sai primeiro. Aconteceu isso um dia aqui na live, gente. Eu não sei se era o Instagram ou se era a minha internet. Mas eu vou dar prosseguimento aqui porque o tutorial vai ficar salvo pra vocês, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vão colocando aqui. Fica chato, né, quando tá assim. Vou pegar então essa parte agora. E vou pegar a minha reguinha. Olha só, essa reguinha, ela tem a marcação da caixinha de leite. Aqui eu vou usar a marcação 4. E eu vou posicionar da costura pra dentro. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar aqui a minha régua. Aqui, ó, ela tem essa parte que tem 4x4. E eu posiciono o buraco que tá aqui pra fora. Eu coloco o 4 pra dentro da minha... Bem em cima, o 4 bem em cima da minha costura, pra dentro. E aqui também eu vou subir 4. E aí eu vou marcar. E eu vou repetir isso nos 4 cantos.
Feito isso, ficou assim, ó. E aí eu também vou marcar aqui atrás. Quem quiser cortar aqui, marca com 3,5, corta e costura, tá? Eu vou fazer sem cortar, porque eu acho bem mais fácil pra quem tá começando, não ter que cortar a caixinha. Mas vocês fazem do jeito que fica melhor pra vocês, que vocês gostem. Do jeito que vocês têm preferência de fazer aí normalmente. Feito então dos dois lados, eu também vou fazer no forro. Então aqui no forro, como que eu vou fazer? Eu vou marcar desse lado e desse aqui também. Então é caixinha de leite que não acaba mais. 4x4, contando da costura pra dentro, tá, gente? Tô marcando com a caneta mesmo, pra vocês conseguirem enxergar. Mas geralmente eu não marco com essas canetas normais, não. Na manta tem que ser com a caneta porque o giz não pega, né? Oi, saindo do lugar. Gente, essa reguinha aqui também é uma reguinha muito indispensável pra gente. Porque além dela fazer as caixinhas de leite, ela também faz, ó, as curvinhas. É uma régua multiuso excelente. Quem já viu fazendo peça arredondada, viu eu usando essa reguinha aqui. Para quem precisar e quiser adquirir essa reguinha, eu também tenho essa e outras réguas disponíveis aqui no ateliê. As alunas adoram essa reguinha porque é muito prático. E o que a gente mais quer na hora de costurar é praticidade, né, gente? Praticidade. Vou começar então pelas caixinhas de leite da parte da manta. Vou abrir os cursores aqui, ó. Aqui também, pra facilitar. Vai facilitar demais abrir o zíper, né? Olha como que já cresceu. E aqui eu vou pôr minha mão aqui dentro e eu vou abrir as caixinhas de leite. Aqui é super importante essas pontas aqui, ó, ficarem certinhas. A gente tem que esticar bem. Não costure caixinha de leite assim, gente. Tá vendo esse movimento? Não utilize assim. Pegue sempre as pontinhas, ó, pontinha com pontinha, pra ela ficar certinha e simétrica depois a peça, né? Eu pego pontinha com pontinha e estico e costuro em cima da linha. Então, se você não tem muita destreza para costurar sem alfinete, passa o alfinete, gente. Não tem problema nenhum. Eu vou às vezes sem, porque a gente vai criando uma certa prática e, né, vai comendo essas etapas. Mas, ó, arremata em cima e costuro certinho em cima da minha linha. Ó, em cima da linha. Aqui é a mesma coisa, já coloco a minha mão aqui dentro. Eu gosto de colocar a mão, que me facilita. Puxo uma pontinha daqui, puxo outra pontinha daqui e vamos costurar em cima da linha. Deixando essa dobrinha sempre pra baixo. Do lado do zíper, eu deixo a costura sempre deitada pra baixo. Olha como é que a costura ficou aqui, ó. Pra baixo. Eu tô falando dessa costura aqui. Fiz um ladinho, bora pro outro. E aí o estojo já vai tomando forma. Se você é do time que gosta de cortar a caixinha de leite, sinta-se à vontade para cortar. Mas eu sempre que eu corto, eu coloco meio centímetro menor ou 1 centímetro menor, né? Depende aí da sua margem. Da medida que eu tô acostumada a fazer, porque ela vai crescer depois.
Então aqui, ó, eu já vou cortar. Eu corto deixando essa folga aqui, ó, de mais ou menos um dedo, 1 centímetro. Já cortei esse excesso do zíper, então se você não tiver cortado, você corta aí também, pra não ficar excesso de zíper. E a mesma coisa eu vou repetir aqui para os forros. Então é só a gente abrir os forrinhos. Ai, gente, eu marquei só de uns aqui. Abre o forrinho, vamos no forrinho, estica. Arremata, vou dar uma puxadinha aqui no início, ó, principalmente no tricoline. A minha máquina industrial, ela não tem, às vezes, ele engasga com o tricoline porque ele é muito fininho. Então, para ele não ficar lá patinando e quase rasgando meu tecido, eu sempre dou uma puxadinha ali no início, porque ela tá muito forte para tricoline. Ela tá ajustada para costurar sintético. Aqui a mesma coisa. E, gente, rapidinho, se você se organizar aí, cortar bastante peça. Ó, aqui eu também vou cortar. Se você... Vou fazer as outras aqui, que eu não marquei as outras, não. Só marquei de um lado. Se você se organizar aí, gente, dá pra costurar vários desses num dia. Vários. E agora, pro volta às aulas, todo mundo voltando, não só as crianças, mas as professoras também, as professoras voltando aí, os universitários. Ó, o ruim de marcar depois é isso, ó. Fica repuxando. Muita gente aí voltando, trocando material escolar. Então, é uma ótima vocês fazerem. E o estojo duplo, ele é bem mais vendido. Eu vendo muito mais, né? Vendia, né? Porque hoje em dia eu tô só nos cursos. Mas o estojo duplo, que é o que eu tô ensinando aqui pra vocês, ele vende muito mais do que o estojo comum. Principalmente as mães gostam que as crianças levem o material separado. Então, eu posso falar isso, né? Mas o meu menino misturava tudo no final das contas. Mas a gente gosta, né? De deixar um lado com lápis de cor, o outro lado com régua, borracha, tesoura, lápis de escrever. Então, no geral, as mães preferem os estojos com 2 compartimentos para fazer essa divisão do material. Aí depois a gente sofre, né? Na hora de fazer as tarefas com a criança, a gente fica lá. Eu ficava assim, toda hora. Ele chegava a fazer tarefa em casa, ia procurar, tava tudo misturado. Lápis de cor, borracha, lápis de escrever. Hoje em dia ele não usa mais lápis de cor. Então, bolsinha agora dele é enxuta. Mas se fosse menina, ia ser cheio das canetas coloridas, né? Ele não gosta dessas coisas, não, mas as minhas irmãs gostam. Cheio de caneta colorida. Tudo costurado. Tomara que dê tudo certo. Eu sempre fico apreensiva, gente. Eu penso assim, se eu fiz alguma coisa errada. Quem aí também fica assim? Sempre passa um friozinho na barriga. Eu tô mais preocupada com a etiqueta. Que ela tenha ficado certo, porque... Vou desativar os comentários aqui. Espero que o som tenha melhorado, gente. Se não melhorou, pelo menos o tutorial vocês têm aí pra fazer. Ó! Não ficou muito exata a posição da minha etiqueta, não. Vou ter que... Vou ter que jogar na medida que eu falei pra vocês, gente. Coloca aí mais... Ó, não coloca 5, tá? Coloca 7 centímetros entrando na lateral. Na altura ficou boa. Vou ter que tirar ela depois aqui, porque, ó, comi a etiqueta aqui. Eu calculei por essa aqui, ó. Eu falei assim, entra tanto, mas no final das contas não deu muito certo o meu cálculo, não. Então, ó,
eu desci aqui 9 eu deixaria, que eu acho uma altura boa, mas aqui eu falei pra vocês entrarem 5, não entra 5, gente, entra uns 7 centímetros, ó. Ficou exatamente na risca aqui da caixinha de leite. Depois eu tiro a etiqueta aqui. E ficou assim. Aqui agora ficou um buraco, né? A gente fecha o buraco, eu não vou fechar porque eu tô com linha rosa. Mas o estojo, gente, olha que lindo. A gente ajeita bem as caixinhas de leite aqui, ó, pra ele ficar bonitão. Essa manta que eu tô usando é uma manta R2. A manta R2, gente, ela deixa as peças mais estruturadas por ter cola dos dois lados. Então eu optei por usar uma R2, mas você pode usar uma R1. Só que com a R2, ó, ele fica bem mais durinho em pezinho. E amei a escolha das cores. Olha só esses cursores. Tem que arrumar essas caixinhas de leite aqui. Cutucar as minhas caixinhas de leite. Mas olha esses cursores aqui. Esse zíper no Tiffany. Que lindo que ficou. Adorei. Olha só. A etiqueta depois a gente vai ter que trocar, né? E os dois compartimentos. Vocês depois vão fechar o buraco. Os dois compartimentos aqui. Fica muito espaçoso. Olha só. Fica super espaçoso. Vou tirar essas linhas. E dá pra vocês fazerem na estampa que vocês quiserem aí. Infantil. Essa estampa, por exemplo, eu já vendi ela muito pra adulto. Ai, meninas. Ficou assim. E é uma aula super prática pra vocês poderem fazer aí nessa época de janeiro. E vocês viram que são pedaços bem pequenininhos de tecido, então às vezes você tem um tecido aí que já tá parado há muito tempo, você pode pegar ele e reproduzir essa peça para você, quem sabe, ter aí para você mostrar para quem for seu cliente. Você pode também já fazer e produzir para vender, ou se você é do time que faz para você e para presentear, é uma ótima peça também para você treinar a sua costura e dar de presente aí para alguém que você gosta, que você ama. Obrigada, então, meninas que estão mandando aí mensagem que gostaram. Eu já tá me dando nervoso essa etiqueta, daqui a pouco eu vou tirar. E como eu falei pra vocês, eu estou num projeto novo, que é um projeto de ter uma loja online, onde eu possa disponibilizar os materiais que eu utilizo aqui no meu ateliê com as minhas alunas em aula, né? Zíper, cursor e, né, outros tipos de aviamentos, tá? Até aqui, ó, eu deixo os meus materiais que eu deixo disponível para vender para as alunas nessa sala que eu tô gravando. E eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Não tem nada porque eu ainda estou criando. Ó, vou deixar fixado aqui para vocês poderem seguir e conhecer. Deixa eu ver se consigo. Ó. Esse Instagram aqui, ó, que é o Loja Thaís Dias Costura, é um novo espaço que eu tô criando para mim poder divulgar esses materiais para vocês. Tem muitas alunas que me acompanham aqui, que são de cidades, né, longe aqui da minha cidade, ou de estados que já têm adquirido os materiais aqui, porque às vezes não acha na sua cidade, ou porque muitas vezes quer comprar. Eu vendi muitos kits já, como, por exemplo, a pessoa quer executar a peça assim, com esse tecido, com esse zíper, com esse cursor, e aí eu monto os kits e envio para as meninas poderem fazer na casa delas a peça do jeitinho que eu ensinei, do jeito que elas gostaram. Então esse vai ser o intuito da loja, ter materiais acessíveis para vocês poderem executar as peças, se vocês não encontram na cidade de vocês, e praticidade para quem precisa aí de um kit para costurar. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz de vocês terem ficado aqui, né, acompanhando essa aula com todos esses ensinamentos, apesar dos problemas técnicos que tivemos, né, com a voz chegando um pouquinho atrasada da imagem e também um ambiente que está improvisado ainda, né? Mas o que eu gosto mesmo é de estar aqui compartilhando com vocês, trazendo mais conhecimento para vocês que estão aí iniciando nessa trajetória na costura. Eu quero poder compartilhar sempre com vocês.
Fico muito feliz de ver as minhas alunas aqui acompanhando as lives. E para você ainda que não é aluna tanto dos cursos presenciais ou dos cursos online, sinta-se muito bem-vinda, porque aqui também é um canal, né, de conhecimento para vocês, totalmente gratuito, toda terça-feira, onde eu tô trazendo aqui aulas para vocês. Ateliê da Fabi. Fabi, saudades também. Trocou o nome do ateliê? Não é mais cafezinho? Ó, então essa aula vai ficar salva para vocês poderem fazer aí depois. Quem fizer, marca para mim poder ver, que eu amo ver as peças que vocês estão reproduzindo aí, que vocês estão criando. Eu amo ver como que as alunas, né, estão aí cada dia se aprimorando e aprendendo muito mais. Então, esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham muito gostado e eu vejo vocês então na nossa próxima live aqui na terça-feira, mas também durante toda a semana eu vou estar aqui conversando com vocês. Um beijo e até mais. Tem problema não, Fabi? Beijinho, meninas!